Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje vamos continuar com a nossa saga contra a falsa aparição de Anguera, tá? Ontem nós fizemos uma live falando sobre a falsa aparição de Anguera, falsas profecias, heresias que o Pedro Regis ensina, coisas que ele diz que a entidade que lá aparece revela para ele que contraria a Bíblia Sagrada, o Santo Magistério, a Sagrada Tradição e o Catecismo. E eu não esperava que iria acontecer uma tragédia na Venezuela. E realmente aconteceu uma tragédia, temos que rezar muito pelos venezuelanos. E assim, eu não gosto de ficar divulgando essas coisas porque é algo que beira o sensacionalismo barato, tá? Você vai ficar divulgando para ganhar clique e ganhar dinheiro em cima disso. Eu não faço isso, tá, gente? Ninguém espere do Cristo Macabeus ficar divulgando tragédia. Eu não vou fazer isso, tá? Então eu só peço que vocês rezem, né, pelos venezuelanos e que o Brasil e outras nações possam ajudar a reconstrução da Venezuela. Teve um terremoto, foi grave, né? Porém, na Venezuela é comum, tá, gente? O terremoto na Venezuela é comum. A Venezuela está, sim, né, próximo de uma placa tectônica, assim como o Chile e outros países também, como o Haiti, enfim. Esses países que ficam próximos, né, de placas tectônicas, infelizmente pode acontecer e sempre acontece, né? Seja um terremoto mais leve ou um terremoto mais grave, como aconteceu no dia de ontem na Venezuela. O grande problema, né, o grande problema, a angústia que me dá é ver um senhor mais velho do que eu se utilizando da tragédia para auto se promover. É lamentável, gente, é lamentável. É claro, ontem quando eu fiquei sabendo da tragédia, eu já coloquei no grupo do WhatsApp, eu falei, amanhã Pedro Regis vem com uma profecia genérica, né, uma mensagem que segundo ele tem uma profecia genérica com o nome da Venezuela. Não vai ter nada de terremoto, não vai ter nada de placa tectônica, não vai ter nada ali na mensagem. Se a mão será pesada, a cruz será pesada em determinado lugar da Venezuela, pronto, acertei, vou colocar no livrinho, vender, vou monetizar o meu videozinho e promover a aparição. E foi isso que ele fez hoje. Só que assim, ele tá cabreiro, tá, gente? Ele tá vendo que a gente deu uma diminuída na questão de ficar divulgando falsas aparições. Desde o começo do ano a gente deu essa diminuída porque a gente estava com outros problemas, tá? Mas agora a gente está voltando de novo e vamos continuar divulgando as falsas aparições para alertar os católicos que o católico não pode seguir uma falsa aparição, muito menos uma falsa aparição onde o vidente prega heresias, ensina heresias. E ele está cabreiro, porque ele sabe que a mensagem que ele usou, nós iríamos, né, refutar, porque a mensagem não tem nada, só tem o nome de Venezuela, que a cruz vai ser pesada. Pessoal, a mãe de Iná, desse jeito aí, a mãe de Iná já acertou mais que Anguera. E a mãe de Iná não é católica. Profecia desse jeito qualquer jumento faz. Qualquer jumentado da cabeça faz uma profecia dessa. Não precisa a mãe do céu descer, do reino celestial, para profetizar que a mão será pesada na Venezuela, a cruz será pesada na Venezuela, no Chile. Alguma coisa vai acontecer nesses lugares, aliás, em qualquer lugar do mundo. E aí você tem uma aparição com mais de 6.000 mensagens que bate cartão toda semana, 3 vezes por semana, batendo cartão e mandando a mão será pesada em todos os lugares do planeta. É claro, é só esperar acontecer alguma tragédia. Pronto, acertei. Cara, eu vou falar pra você, o católico que cai nessa, você não merece ser católico, cara. Você não merece ser católico. Você é uma vergonha pro catolicismo. Você que está seguindo
algo desse jeito, você não merece ser católico. Eu vou colocar aqui um trecho da live de hoje. Eu fico indignado com essas coisas. Eu fico indignado. Sério. Até porque, se realmente ele profetizou alguma coisa para a Venezuela, chegou atrasado de novo, né? Não salvou uma vida. Não salvou uma vida. Assim como no Haiti, que ele disse que acertou 3 dias antes o terremoto no Haiti. Morreu lá não sei quantas pessoas, ele não salvou uma vida. Não teve capacidade de mandar mensagem para o Haiti. Salvar as pessoas. A mesma coisa agora na Venezuela. Não salvou uma vida. Que merda que vale uma mensagem dessa? Que merda que vale uma profecia dessa? Que não salva uma vida? Fala pra mim. Você que é angueriano, fala pra mim, que merda vale isso daí? Nada, nada. Não vale nada, entendeu? E como eu falei, esse tipo de mensagem a mãe de Iná tá cheio, né? Então ela já acertou, aliás, né? Enfim, não é nem pra ficar divulgando mãe de Iná, mas ela fazia a mesma coisa. Então, desse tipo de mensagem todo mundo acerta. Qualquer jumentado da cabeça faz, tá? O problema é que ele tentou validar a tal da mensagem. Ele tá cabreiro, ele sabe que a gente ia refutar, porque a mensagem não tem nada. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui. A mensagem não tem nada. É uma mensagem que diz que a mão será pesada na Venezuela. É só isso e mais nada. Aí tá cabreiro, aí ele tentou pegar, preste atenção no que ele fez. Gente, o senhor Pedro Regis, ele é mais velho do que eu, senhor Pedro Regis. Ele me pega Mateus 24, que fala da grande tribulação. Assim como um pastor protestante, ele pinça alguns versículos isolados para tentar validar esta mensagem que não serve para nada, dizendo que Jesus também profetizava da mesma forma. Ele não dava nome aos bois. Jesus Cristo não falava o que era, só falava que as pessoas iriam passar por um sofrimento. Será que é isso mesmo, Pedro Regis, que está em Mateus 24? É isso mesmo? Jesus não... Realmente você pegou o texto de Mateus 24 e teve a capacidade de falar que Jesus Cristo não deu nome aos bois? Não falou quando iria acontecer, onde iria acontecer e o que iria acontecer em Mateus 24? Quando falou da grande tribulação? Sério que você fez isso, cara? Eu tenho dó da alma dessa pessoa. No dia que ela fosse encontrar com o Senhor. Sério mesmo. O que essa pessoa vai falar no dia do julgamento? Eu vou mostrar pra vocês aqui, cara. É coisa de ficar indignado. E ainda tem gente que vai vir aqui nos comentários falar que o cara tá com a razão. Que ele que tá com a razão. Sério. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo. Né? Compartilha esse vídeo, gente. Isso aqui é utilidade pública católica. Graças a Deus, meu grande irmão Eudes, agora um canal já de 80 mil inscritos aí, divulgando também que Anguera é uma falsa aparição. Quem dera outros canais com 500, 600, 1 milhão de views aí pudesse fazer a mesma coisa e não tivesse medo de perder inscritos. Ou de perseguição de alguns padres e bispos. Pudesse fazer a mesma coisa. Grande abraço pro meu irmão Eudes, que agora está perseguido lá. Os anguerianos estão, né, destilando veneno. Se quiser contribuir aqui com o canal, ó, crismacabelos@gmail.com. Se não quiser também, só dá o like aí, gente. Por favor, deixa um comentário, né? Tem o QR Code aqui também, tem o clube de membros do canal. E também a opção hypar, gente. Se aparecer o hypar, por favor, clica nele. Vamos lá ver o que o Pedro Regis falou dessa vez. Tentou validar a profecia, que não é profecia. Aliás, essa mãe de Deus, gente, é muito brincalhona, né? Eu falo assim, brincalhona, porque não tem nada a ver com Jesus Cristo, tá? Essa mãe de Deus é de um Deus pagão lá do Egito, que fez milagres lá no Egito, que não é Jesus Cristo. A gente já mostrou aqui. O primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná. Não tem milagre de Cristo antes das bodas de Caná. Não existe, não existe. Quando ele volta para Galileia, todo mundo fica surpreso com ele fazendo milagres, sendo um profeta, porque ele não fez nada disso antes quando ele morava na Galileia, gente. Quando ele vai para Nazaré, né? Então é essa daí, tá, gente? Ou você acredita em Anguera ou acredita na Bíblia Sagrada. Você que sabe.
Vamos ver aqui o que o Pedro Regis falou, gente. Roda a vinheta aí. Primeiro ele vai falar da profecia, né? A famosa profecia que é aquela coisa genérica, tá? Quem cai... Gente, eu não acredito que o católico brasileiro cai nessa. Eu não acredito nisso. E o que ele faz, gente, aqui, sério, não é crime, tá? Não é crime. Ele tem um canal no YouTube, antigamente tinha um programa no rádio, parece, eu não estou enganado. Antes do programa no rádio, ele só divulgava, acho que vendia alguns livros. Não é crime, não é crime. Para o catolicismo é complicado, porque o catolicismo nega tudo isso que ele faz, tá? A Igreja Católica nega isso daí. Não tem como a Igreja Católica reconhecer uma aparição onde o vidente prega heresias, as mensagens contrariam a Bíblia, o magistério, a santa tradição, quer trazer um evangelho novo dele, sabe? Contraria o catecismo 65, 66, 67, obtém lucros com a aparição, ele obtém lucros com a aparição, é a realidade, tá? Isso aí é notório, tá? Ninguém aqui tá difamando ninguém, isso é notório, que ele obtém lucros com a aparição. Então, não tem crime nenhum, mas para a Igreja Católica, para o reconhecimento, isso aí não passa, tá, gente? Esquece, não tem reconhecimento de Anguera nisso. Vamos ver, prestem atenção no que ele falou aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. A partir dos 8 minutos, tá? Aqui, a frase é essa aqui. A frase. Achei a frase. Não tem a mensagem toda, mas a frase está aqui. A cruz será pesada para os habitantes da Venezuela. Fato semelhante acontecerá no Chile. Bom, uma pessoa pode dizer assim, mas o que é que tem a ver? Sofrimento, todo mundo tem, claro. Eu posso sofrer hoje. Aqui ele vai... Eu falei para você, ele tá cabreiro porque ele sabe que ele ia trazer essa mensagem da Venezuela e a gente ia refutar. Porque a mensagem é essa aqui, deixa eu mostrar para vocês, gente. Tá aqui, ó. Queridos filhos, mensagem 3152, tá? Do dia 25/4 de 2009, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Isso aqui é de 2009. Você acha que Virgem Maria, a brincalhona Virgem Maria dele, que não é a mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, é a Virgem Maria dele, ia descer do céu em 2009 para profetizar algo que ia acontecer agora em 2026, gente? Quantas coisas aconteceram na Venezuela nos últimos 20 anos? Nos últimos 20 anos. Quantas coisas aconteceram na Venezuela? Não, mas vai profetizar esse terremotinho aqui. A mãe do céu brincalhona, que brinca de fazer palavrinha cruzada, né? Para achar alguma coisa que fazer palavrinha cruzada na mensagem. Ou caça-palavras, sabe aquelas caça-palavras? Então, tem que ficar fazendo caça-palavra de Wellington, né? Remédio, sabe? Tem que ficar fazendo na mensagem. Ou pegar a mensagem do China e tem que colocar no espelho para ler Onyx. Você acha que Nossa Senhora ia descer do céu para ficar fazendo isso, gente? Tenha santa paciência, né? Mas vamos lá. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai em Deus, a vossa vida está em suas mãos e Ele é a certeza da vossa vitória. Sempre vem com palavras bonitas, tá? É sempre assim. Abre vossos corações ao meu chamado de conversão e aceitai a vontade do Senhor. Não recueis, eu sou a vossa mãe e vim do céu para ajudar-vos. Conheço cada um de vós pelo nome, pedireis ao meu Jesus por vós. Peço-vos que sejais firmes na oração. Buscai forças em Deus. A oração é a fortaleza dos fracos. Avante, viveis no tempo das dores. Que dores? Que dores, né? Dias difíceis virão para os meus pobres filhos. Agora vem. A cruz será pesada para os habitantes da Venezuela e o fato semelhante acontecerá no Chile. Sofro para pelo que vem, né, por aquilo que vem para vós. Essa é a mensagem que, segundo ele descobriu, ele já sabia, a mãe de Deus falou para ele, né, que iria acontecer esse terremoto. Só que ele tá cabreiro. O que é a cruz será pesada? Alguém sabe me dizer aí o que é cruz será pesada? Fala para mim. Eu vou falar igual o Sérgio Sacani, né? O Sérgio Sacani, quando vai falar de ET, ufologia, ele fala assim, ó, quando você vê um disco voador, tem 500 mil coisas para você, né, tentar entender o que é aquilo, aquele objeto, antes de chegar num disco voador.
Tem 500 possibilidades. A cruz será pesada, tem 500 possibilidades. 500 possibilidades. Pode ser um terremoto, pode ser um vulcão, um meteoro, pode ser, sei lá, os Estados Unidos entrando em guerra com a Venezuela, pode ser o Maduro que volta para a Venezuela, pode ser qualquer coisa. Então qualquer coisa que acontecer na Venezuela, e pode ter certeza que se amanhã acontecer alguma outra coisa na Venezuela, ele vem com essa mesma profecia. Igual o Roca Salles. Quem não se lembra de Roca Salles? Ele usou Roca Salles 2 vezes. 2 vezes a mesma profecia. Deu lá, né, enchente, infelizmente, tá? Eu não gosto de ficar divulgando tragédia aqui, mas infelizmente, né, aconteceu a enchente num ano. Ele foi lá e usou a profecia de Roca Salles. Passou 2 anos, deu outra enchente. Ele foi lá e pegou a mesma profecia e usou de novo, dizendo que estava se cumprindo. E essa aqui, de novo, ele vai tentar usar agora, mas ele usa depois de novo. Ele vai usar se acontecer outra coisa. Então, o que é a cruz será angueriano? O que é a cruz será pesada? O que é isso daí? Fala pra mim. Ele sabe que a maioria dos católicos que estão raciocinando não caem mais nessa. Ele vai tentar se explicar aqui e aí vai piorar a situação. Sabe por quê? Porque ele vai acabar mentindo sobre o Evangelho de São Mateus, tá? Se é consciente ou inconscientemente, eu não sei, Deus vai julgar isso daí, mas ele vai acabar mentindo sobre o Evangelho de São Mateus para tentar validar esta profecia que não serve para nada, né? Se ele já sabia que iria acontecer, deveria ter salvo as vidas dessas pessoas, não salvou. Mais uma vez, não salvou ninguém. E aí, gente, e outra coisa, né? Difamação aqui falando que o cara mentiu. Eu vou provar que ele está mentindo na questão do Evangelho de São Mateus. Tá? Isso aqui não é difamação. Quando a pessoa. Agora, se ele mentiu conscientemente ou não, Deus que vai decidir isso daí. É Deus que sabe o que passa no coração de cada um. Né? Ele vai tentar validar isso. Prestem atenção. Uma coisa você também pode, mas nós só não está falando desse sofrimento, não. Quando Nossa Senhora fala de um sofrimento no lugar, ela não está falando de um acidente de carro, que teve lá que matou 5 ou 10 ou 20, de um homem que desceu na ribanceira, que isso acontece mesmo, todo dia no Brasil. Ela está falando de uma coisa gravíssima, já expliquei isso aqui várias vezes. Mas, ainda sobre essa questão, né, sobre essa questão do sofrimento sem citar qual sofrimento, o sofrimento sem citar o sofrimento. Olha, gente, ele já sabia que a gente ia pegar essa profecia e ia refutar. Porque o que é o sofrimento? O que é a cruz será pesada? O que a mão será pesada? Pode ser 500 mil coisas. Entende? Pode ser qualquer coisa. Tá, aconteceu um terremoto, acertei. Eu vou profetizar agora aqui, não precisa. Qualquer jumentado da cabeça profetiza. Quer ver? Ó? A cruz será pesada na região de São Paulo. O mesmo vai acontecer no Rio de Janeiro. Pode esperar. Semana que vem, o mês que vem ou o ano que vem vai acontecer alguma coisa em São Paulo. Pode esperar que vai acontecer. Se a Mãe de Deus desceu do céu para vir dizer isso daí, ainda não salvou ninguém, não conseguiu salvar ninguém, volta para o céu e fica intercedendo. Tá perdendo tempo. Eu vou só, já, se você quiser, pega caneta e papel, que é importante, né? Porque Jesus fez muitas profecias no Evangelho falando de sofrimento para a humanidade, sem especificar que tipo de sofrimento seria. Aqui nós vamos entrar na mentira, tá, gente? É mentira isso daqui que ele está falando. Se é por desconhecimento ou não, eu não acredito. Tá? Porque o texto de Mateus 24 todo mundo conhece de cor salteado. Pelo menos quem está na teologia, quem lê a Bíblia. Né? Tem católicos aí que não conhecem, tudo bem. A maioria que segue ele não conhece. A maioria ali que fica ali, ó, né, mandando coraçãozinho para ele, joinha, não conhece o texto porque não lê a Bíblia. Agora eu estou falando de quem conhece. Tá? Então, se é consciente ou inconsciente, de um modo inconsciente, se é direto ou indiretamente, não sei. Aí Deus vai julgar, mas aqui é mentira, tá? A maioria das profecias, tanto no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, tem nome, número e série.
Você vai falar do dilúvio, vai falar de Sodoma e Gomorra, vai até citar aqui. Tu tem nome, número e série. Ele está falando que aqui, o que ele vai citar agora, Jesus não deu. O que é, localidade, tempo. Ele disse que não deu. Presta atenção, gente. Presta atenção nisso daqui, gente. Vocês não vão acreditar. Você que é angueriano, presta atenção nisso daqui. Você acha que a mãe de Deus iria aparecer para alguém que pega o evangelho e faz isso daqui com o evangelho? Né? Quando Nossa Senhora, nessa mensagem, diz: dias difíceis virão para os meus pobres filhos, achei outro trecho maior aqui, né, dela. Mas, infelizmente, não vou dizer, já colei, mas o site está fora do ar. Mas a gente vai resolver daqui para meio-dia. E eu já sei o que é que aconteceu, né? Dias difíceis irão para os meus pobres filhos. A cruz será pesada para os habitantes da Venezuela. Fato semelhante acontecerá no Chile. Sofro por aquilo que vem para vós, dobrai vossos joelhos em oração. Nessa hora, é importante a gente... Eu estava no instante, eu vendo um vídeo ali de um cara descendo um prédio pelas escadas, porque ninguém é doido de entrar em elevador, né? Descendo o prédio pelas escadas, e quando ele chega do meio para frente, já veio a destruição, né? As paredes, ou seja, é uma coisa... O povo já sai... Tem hora que eu fico sem entender, sabe? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O senhor poderia ter salvo a vida de todas essas pessoas. O senhor já sabia. Você já sabia que ia acontecer isso. A mãe de Deus não desceu do céu para falar para você que ia acontecer. Venezuela tá do ladinho aqui, meu. Você gasta dinheiro para ir lá na Itália. Para ir em Fátima. Ter gastado um dinheirinho e ido lá na Venezuela avisado, ó, sai todo mundo daqui que vai ter um terremoto aqui, vai explodir tudo aqui. Não fez nada. Não fez nada, não fez nada. Não salvou uma vida. Uma vida. Do que vale essa mãe de Deus, gente? Meu Deus do céu, do que vale essa mãe de Deus? Pra nada. Graças a Deus não é Nossa Senhora, tá, gente? Nossa Senhora tá lá no céu intercedendo. Não tem, viu, Virgem Maria aparecendo pra ninguém hoje. Hoje ninguém vê Maria. Não tem nenhum vidente vendo Virgem Maria. Ou não está vendo nada ou está vendo um demônio. Eu posso garantir isso pra você, porque é o que a Igreja Católica diz. É, segundo os documentos da própria Igreja Católica. Ou não está vendo nada, ou é o próprio demônio ludibriando a pessoa. Nossa Senhora avisou que o sofrimento viria. Para mim isso é um grande sofrimento. O povo já saiu daquele regime comunista do Maduro, né? Que graças a Deus foi levado para os Estados Unidos e que ele nunca mais volta Há 20 anos o povo na Venezuela sofre, né? Na Venezuela, nem para ver o túmulo da mãe, né? Porque ele aprontou, quem deve tem que pagar, óbvio, né? Um caba miserável daquele que acabou com o país. Então, o povo já saiu daquele... Saiu não, ainda está mais ou menos, né? Do sofrimento daquele malandrão, daquele Maduro, que escravizou o povo, pintou e bordou, prendeu, matou, entregou a alma para Satanás. Se ele não se arrepender, tu já sabe onde é que ele vai, né? Aí não adianta. É assim como alguns videntes também, que se não se arrepender, sabe para onde vai. Fazer o que ele fez aqui com o evangelho hoje, se não se arrepender, sabe para onde vai. Sabe para onde vai, tá? Essa é a realidade, tá? Gente, católico não tem meias palavras, ou é sim ou não, tá? Não adianta ficar, né, tentando passar pano aí, os anguerianos aí, ou é sim ou é não. Não se faz o que ele fez hoje com o evangelho para tentar validar uma profecia de R$3, né? Vale menos que R$3. Tá? Nota de R$3. Não serve para profecia que não serve para nada, para nada, para nada. A não ser para colocar no livro, vender um livro, botar no vídeo, monetizar o vídeo. Aí serve para isso, serve, tá? Para a humanidade, para a Igreja Católica, não tem serventia nenhuma. Os padres puxar saco dele, ficar querendo celebrar a missa para esse tipo de defunto que não se arrependeu. E para ele se arrepender, ele vai ter que se confessar, né? Se arrepender, se confessar e devolver todo o roubo que ele fez, né? Que a justiça sabe, mas a justiça lá come na mão dele, é o que dizem, né? E eu acredito. Então, depois dessa tragédia política, aí vem essa tragédia com um terremoto, né? Então, nós precisamos rezar por esses irmãos, porque se coloque no lugar dessas pessoas. A única coisa aqui que a gente tem que concordar, em gênero, número e grau, com Pedro Regis, é que nós temos que rezar pelos irmãos da Venezuela. Isso, concordo, gênero, número e grau. Podia ter feito uma live assim, né, Pedro Regis? Vamos rezar pelos irmãos da Venezuela, tá tudo certinho. Não precisava fazer tudo isso que você fez na live, cara. Já estavam, né, tentando dar o primeiro passo para arrumar a vida. Agora, muita gente perdeu a casa. Outros perderam a vida, outros perderam parentes. É uma coisa, né,
que nem adianta a gente olhar para o céu para perguntar para Deus, que a gente não vai ter resposta. A não ser pensar, é consequência dos nossos pecados. Agora, é só para lembrar, eu recebi aqui de Manaus, né, um vídeo e informação também, né, de que sacudiu lá, viu, em Manaus. A minha amiga Clemes me mandou agora de manhã. Isso aí acontece, tá, gente? Ter terremoto em algum lugar do planeta e acabar, né, o Brasil acabar sentindo, né, um balanço, um tremor. É natural, sempre aconteceu isso, tá, gente? Não é nada de extraordinário. Tá? Essa notícia, Manaus, Belém, um bocado do lugar aqui do norte, o negócio sacudiu. Mas Nossa Senhora, em Anguera, ela avisou que a terra vai tremer em todos os estados do Brasil. Aí é que tá, olha que interessante, né? Quando ele faz profecias para lugares que realmente, profecias genéricas para lugares que é propício acontecer alguma coisa, sempre acerta, né? Agora, esse tipo de profecia aqui que ele tá falando, que nunca vai acontecer, nunca acerta, mas qual é a desculpa de nunca acontecer? Não tem data. Pode acontecer hoje, daqui 50 mil anos. E você, angueriano, você cai nisso daqui, angueriano. Que vergonha de católico, cara. Que vergonha de católico você é. Ela avisou também, só pra... Porque tem gente que não acredita e faz crítica, etc. Tu sabe. Sim, vou fazer crítica o resto da vida, cara. Enquanto o senhor continuar com essa, né? Com essa coisa toda aí, aqui eu vou fazer crítica o resto da vida. O diabo coloca os cães pra latir de todo jeito, né? Aí o que é que acontece? Anguera, a minha terra, aparece nas profecias também. Aí Nossa Senhora disse que almas sofrerão por falta de oração e de vivência dos seus apelos. Ela está falando da alma espiritual? Não, ela está falando do município de Anguera, que antes de ser emancipado o nome era povoado de almas. Ele só não fala o que significa o nome de Anguera agora, né? A profecia é para Anguera. Aqui na minha região... Ele não tem coragem de falar o que significa Anguera, gente. Antes de se tornar Anguera era o quê? Fazenda das Almas. Mas olha aqui, eu vou mostrar para vocês o que significa Anguera, gente. Tá aqui, ó. Ó, no portal do sertão aqui, ó, do município de Anguera, aqui, olha. Presta atenção, o nome Anguera. Olha o que significa o nome Anguera. Hã? A região, né, primitivamente habitada pelos índios, uma região indígena, né? Integrado o território de uma semaria concedida ao sertanista João Peixoto Vieira pelo governador-geral do Brasil, enfim, né? Edificou uma escola pública, uma igreja, né, em sua Fazenda das Almas. Era uma fazenda que chamava Fazenda das Almas. Já é meio complicado esse nome, Fazenda das Almas. Só que olha o que aconteceu depois. Formando-se então o povoado com esse mesmo nome, que tornou-se pouso obrigatório de tropeiros em trânsito para o porto de Cachoeira, o qual desenvolveu-se em função da cultura do fumo e da criação de gado. Elevado à vila de 1990, teve o nome mudado para Anguera. Aí de Fazenda das Almas teve o nome mudado para Anguera. Você acha que o Pedro Regis tem coragem de falar o que significa Anguera? Tá aqui, ó. Que Anguera, que em tupi significa alma penada. Alma penada. Falar da Fazenda das Almas é legal, né? Agora falar que Anguera significa alma penada, ele não fala. Em tupi significa alma penada, que é Nossa Senhora da Alma Penada, gente. Vai lá, vamos continuar. Isso é o de menos, né? Nossa Senhora fez uma profecia só, meu irmão, ela cercou a minha região. Eu estou no meio da bagaça. Ela disse que a terra vai tremer em Feira de Santana. O Chipedrié tá na mensagem. Mas se você não acredita, durma o sono da paz. Fica tranquilo, né? Eu vou deixar de me preocupar. Porque se eu ficar preocupado demais com essas coisas, porque o povo não quer, meu irmão. Tu não quer ser católico? Não seja. Eu estava ouvindo Dona Daí desde tanto uma palestra aqui. Fui mexer no celular e apareceu. Eu fiquei aqui tentando entrar no site e ouvindo Dona Daí. Eu disse, ninguém é obrigado a ser católico, não. É o que eu falo. Ninguém é obrigado a ser católico. Ninguém é obrigado a acreditar na aparição de Anguera, né? Claro que tem... Não, ninguém pode acreditar. É outra coisa, gente.
Não é que é obrigado, ninguém é obrigado a acreditar. Não, você não pode acreditar na aparição de Anguera se você é católico. Por quê? Não é reconhecida. Não tem reconhecimento da igreja. A única opinião que a igreja tem é uma carta pastoral do Dom Zanoni falando que as catequeses do Pedro Regis causam confusão e desorientamento na cabeça dos católicos. A única a única coisa que tem da parte da igreja é uma carta desfavorável à aparição e essas mensagens com um monte de heresias, contrariando a Bíblia Sagrada, contrariando o magistério, contrariando a Sagrada Tradição, gente. Que coisa lamentável, né? Pessoas que quer convencer para que você não acredite, porque você não acreditando, então você não vai fazer o que Nossa Senhora está pedindo, que é rezar, que é ser católico fiel à igreja, né? Quando se fala de católico fiel à igreja, é bom você lembrar uma coisa, né? Quando se fala de católico fiel à igreja, não é você ser católico cego, daquele que... Olha, ó o sede-vacantismo. Presta atenção no sede-vacantismo, gente. Ó, Nossa Senhora sede-vacantista aí. Presta atenção. Não, se o padre falar, eu obedeço, se o papa falar, eu obedeço. Mas falar o quê? Falar a verdade? É para obedecer. Obedeça padre, bispo e papa. Falou a verdade, nós está colado. Agora, se vier com conversa fiada, vai tu lá pro teu quinto dos infernos mesmo que eu tô fora, viu? Aí pode ser qualquer autoridade da igreja. E quem ensina isso é o catecismo. Eu desafio Pedro Regis a me mostrar no catecismo, que ele tá segurando ali, o catecismo amarelinho ali. Onde diz que o católico pode desobedecer o Santo Padre? Onde diz isso? Desafio Pedro Regis e qualquer angueriano me mostrar onde você pode desobedecer o Santo Padre. Tá desafiado. Vai lá e mostra. Falar que tá aqui é fácil. Eu quero ver mostrar onde tá isso daí. É a doutrina católica. Não é a aparição de Anguera. Entende, meu irmão? Então, o castigo... Cara, isso aqui que ele falou aqui é uma mentira, tá? Se é de modo consciente ou não, direto ou indireto, eu não sei. O catecismo não manda você desobedecer o Santo Padre se você tá achando que o Santo Padre tá ensinando uma heresia. Pregando que é a gnose da tua consciência, cara. Isso é gnosticismo, isso aí é heresia também. Então, já a mentira aqui, gente. Me mostra o parágrafo do catecismo onde manda desobedecer o Santo Padre. Me mostra. Eu não sei que tipo de castigo nós iremos receber, mas vamos com certeza, né? De repente você pode até saber que Pedro Regis morreu. Teve um trem lá na Bahia, Pedro Regis estava na região e desceu a ribanceira também. Olha a minha cara de preocupado. Eu quero é o céu, meu irmão. Tô com medo, tô preocupado se eu vou morrer de uma queda, que caiu da escada, se foi do avião, se foi de uma bala perdida. Não me interessa. O que me interessa é o que vem depois da minha morte. Eu quero o céu que o Filho de Maria me ofereceu na cruz. Agora, ela está avisando que a cruz será pesada para esta nação. Mas cruz pesada? Tu acha pouco, né? Que para mim é uma coisa muito grande. Ela avisou, a frase está aqui. Você pode conferir depois, daqui a pouco. Eu já fiz contato aqui com o pessoal que toma conta do site. Então, como você está vendo que ele já sabia do que ia acontecer e não foi salvar ninguém, tá? Então tá aqui, ó. Ele tá falando que já sabia o que ia acontecer. Só não foi salvar ninguém. Deixou acontecer. Que não é minha culpa, a culpa é deles, né? Mas hoje eu vou dar uma chamada. Se acontecer de novo, não perdoo mais, hein? A palavra é essa aí. Se você acontecer de novo, o bicho vai pegar. Não pode o site ficar fora do ar por descuido, né? Que se a gente gasta, paga, né, em dólar. Tem esse detalhe também, né? Para hospedar o site é lá no quinto do Beleléu. Entendeu? Não é aqui no Brasil não, meu irmão. Eu sei lá onde é que hospeda esse negócio. Aí você tem que pagar. Então por que não pagou? Porque eu mandei o dinheiro. Entende? Então não pode fazer uma coisa dessa. Mas tudo bem. Perdoado a hoje. Próxima, corte. Gente, eu tô colocando a parte toda aqui, tem mais uns 5 minutinhos só, tá? Porque eu sou acusado constantemente de manipular os vídeos, cortando a parte que eu preciso, tá? Então eu tô colocando tudo aqui, para que nenhum angueriano venha me falar que eu estou manipulando as palavras do Pedro Regis, tá, gente? Então aguenta aí, tá? Rápido, Tramontina Federal, sem conversa nenhuma, né?
Eu sou radical. Eu sou bom, que não tem dois bons na Terra, não. Né? Se tiver dois, vamos botar. Se tiver dois, eu sou o primeiro bom. Mas também quando eu cismo, meu irmão, sai de baixo. Porque a coisa de Deus tem que ser levada a sério. Não pode ter brincadeira com as coisas de Deus, não. Olha o que ele acabou de falar aqui. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério, não pode ter brincadeira com as coisas de Deus. Ele vai acabar brincando com as coisas de Deus agora, nesse momento. Ele vai pegar o Evangelho de São Mateus, ele vai manipular todinho o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, para tentar validar essa porcaria dessa mensagem que não serviu para nada. Porcaria de mensagem. Cruz será pesada. 500 mil coisas você pode encaixar ali. E não serviu para salvar uma vida. Né? Presta atenção nisso daqui, gente. Dias difíceis virão para os meus pobres filhos. Chegou o dia difícil para a Venezuela. Né? Pior do que o que estava com o malandro lá do Maduro. Né? A cruz pesou para os habitantes da Venezuela, como Nossa Senhora avisou. Já vinha pesando, né? Já vinha pesando. Às vezes, Pedro, mas essa é uma profecia cumprida? Não, essa é uma profecia em curso. Gente, agora tudo pra ele é profecia em curso. Depois de Roca Salles, depois que eu peguei ele no pulo, tá? E eu vou até postar depois esse vídeo de novo, que eu tenho o corte aqui. Que ele pega, tipo, eu não sei se foi no ano 2001, parece. 2001, deu uma enchente em Roca Salles, aí foi lá e usou a profecia de Roca Salles. Daí, depois de 2 anos, teve uma outra enchente lá, porque lá é um local propício a isso também, infelizmente. Ele foi lá e pegou a mesma profecia, que ele falou que tinha se cumprido lá 2 anos atrás. Aí ele inventou, ou inventaram para ele, os Albuquerques da vida inventou para ele que é profecia em curso. Tá se cumprindo e vai até o fim dos tempos, até o juízo final vai se cumprindo. Toda vez que aconteceu uma tragédia, eu pego essa profecia e uso. Ai, meu Deus do céu, gente, tem católico que cai nisso, meu Deus do céu. Graças a Deus, muitas pessoas se libertaram, né? Tem aqui uma grande amiga aqui que se libertou, várias pessoas que dão testemunho de ter se libertado disso, mas olha, quem tá cego, cara, isso aqui, eu tô falando, gente, não é coisa de Deus. Cega a pessoa. Vai ver os comentários nos vídeos lá do Eudes, do missionário Eudes. As pessoas estão cegas, mas cegas, a ponto de falar que entre a Bíblia ali, praticamente, entre a Bíblia e a mensagem fica a mensagem. Tô falando sério. Eu não tô aqui falando que Nossa Senhora profetizou um terremoto, mas aconteceu um terremoto que provoca sofrimento, e esse sofrimento está profetizado na mensagem de Anguera. Assim como Jesus. O povo da Venezuela vem sofrendo há 20 anos. Esse sofrimento é profetizado na mensagem de Anguera. Também profetizou, né? Agora ele vai usar Mateus 24 para dizer que Jesus Cristo também profetizou sofrimentos e não falou o que era. Mentira! Mentira! Ele falou em Mateus 24 exatamente o que era. Prestem atenção nisso daqui, gente. Coisas pesadas para a humanidade, que está no Evangelho, né? Eu até separei aqui. Vamos ver aqui. Eu separei aqui umas coisas sobre as palavras de Jesus, que são mais importantes do que as nossas, né? A gente precisa entender isso. Trechos do Evangelho. Tem tanta página que a gente abre que a gente fica bem perdido aqui. O cara tá tudo perdido lá, velho. E o pessoal, alguém lá, né, prepara a pauta pra ele e fica todo perdido depois procurando as coisas. Achei. Então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Jesus é que está falando aqui no Evangelho, tá? Isso eu estou falando porque Jesus está falando de tribulação. Mas do que ele está falando? A gente não sabe. Ele não sabe. Ele diz que ele não sabe do que Jesus está falando, gente. Mateus 24. Haverá grande tribulação como nunca houve desde o começo do mundo. Como nunca aconteceu desde o começo do mundo. Ele diz que ele não sabe do que Jesus está falando. Olha as palavras dele. Prestem atenção nisso daqui. Do que sofrimento Nossa Senhora falou pro povo da Venezuela? Que tipo de sofrimento? Aí ele tenta ligar a profecia lá da Venezuela, da cruz será pesada, para falar assim, ó, é a mesma coisa. Foi um sofrimento que veio através dos políticos ladrões na Venezuela? A maioria. Como no Brasil também, né? O povo sofre por causa dos políticos. Quer dizer, não todos, mas a maioria também.
Ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Levantar-se a nação contra a nação. Mas qual, Jesus? Qual nação vai se levantar contra a nação? Ele diz que Jesus não falou qual nação. Ele diz que Jesus não falou. Olha aqui. Cara, sério, gente. Isso aqui é o cúmulo da heresia. Isso aqui é o cúmulo da heresia. O cara tá manipulando um texto bíblico. Ele tá manipulando, gente. Como eu falei, eu vejo isso aqui, eu sei que ele tá manipulando. Consciente ou inconsciente, ele tá fazendo. Agora, as pessoas que estão seguindo ele ali, essas pessoas, a maioria, nunca pegaram a Bíblia para ler. Nunca leram o Catecismo da Igreja Católica. Nunca leram um livro de um doutor, de um patrístico, nunca leram. E essas pessoas acreditam nele. Nação. Ele não falou. Entendeu? Estou te mostrando na Bíblia para você entender a profecia de Anguera de uma forma mais clara. Naqueles dias haverá uma tribulação como nunca houve desde o princípio da criação. Ele é de novo a mesma coisa. Ainda não chegou. Essa aqui, apesar dele não ter falado do que se trata essa profecia de Jesus, na minha opinião, você pode achar que sim, mas... Não é opinião isso aqui, gente. Que sua opinião, cara? Sua opinião não vale nada para a Bíblia Sagrada, mano. Tribulação como nunca houve desde o princípio da criação. Então, Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo, castigo de Deus. O dilúvio foi um castigo de Deus, veio depois da criação. Mas depois que Jesus nasceu para cá, não houve uma tragédia global. Onde é... Presta atenção, gente. Aqui já não é manipulação. Esse aqui é o Apocalipse do Desejo, né? Onde no texto diz que seria algo global? Em lugar nenhum do texto. Em lugar nenhum do texto. Gente, aí vem a questão da carta pastoral Dom Zanoni, que diz que Pedro Regis causa desorientamento e confusão na cabeça dos católicos. Isso aqui, ó. É isso aqui. É o mesmo, sabe? Então a gente pode esperar que essa profecia vai se cumprir. Do que se trata? Não sei. O sofrimento para a Venezuela. Agora, aí quando você vai fazer uma análise mais profunda, você observa que o Chile... Bom, até aqui tá... Deu para perceber a manipulação do texto? Ele citou 2 trechos ali do texto de Mateus 24, dizendo que Jesus Cristo falou de um sofrimento, uma grande tribulação, e não falou do que era. Será que é isso mesmo, Pedro Regis? Será que é isso mesmo que está no texto, Pedro Regis? Vamos lá ver? Vamos ver o que está em Mateus 24, gente. Presta atenção aqui. Tendo saído Jesus do templo. Qual é o templo aqui, gente? Qual que é o templo? O templo de Jerusalém. Ia se retirando. Essa aqui é a versão Padre Mato Soares, tá, gente? E aproximando-se dele os seus discípulos para lhe fazerem notar as construções do templo ali. Estava olhando o templo. Mas ele respondendo, disse-lhes: vedes tudo isto, o que? O templo? O templo. Templo de Jerusalém. Pedro Regis, o templo de Jerusalém. Como é que você disse que Jesus Cristo não estava falando do que se tratava? Presta atenção nisso aqui. Vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Está aqui. Como que Jesus Cristo não falou do que se trata? Se você pegar aqui, presta atenção, os versículos que ele leu depois, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, nação contra nação. Jesus Cristo não falou qual nação que ia participar disso daqui, gente? Vamos ver mesmo. O que ele fala aqui? Grande tribulação. Quando, pois, virdes a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, o leitor entenda bem. Os habitantes da Judéia, ele diz que Jesus Cristo não falou do que se tratava. Os habitantes da Judéia fujam para os montes. Onde fica a Judéia? Onde fica a Judéia? Onde fica o templo de Jerusalém. Aqui, ó. O templo.
Onde fica o templo que foi destruído? Hã? Tá aqui, ó. E aí, gente, quando ele fala aqui, presta atenção. Cadê aqui? Da grande tribulação. Por que então será grande a tribulação, como nunca foi desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais será? Ele fala antes, rogai para que não seja a vossa fuga no inverno, nem no dia de sábado. Onde se guardava sábado, gente? Onde se guardava sábado? Na Judéia. Como que é um evento global? O planeta todo guarda sábado. O planeta inteiro guarda sábado. Hã? E ainda Jesus Cristo termina aqui dizendo o quê? Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que se cumpra todas estas coisas, sem que tudo aconteça. Ainda deu o tempo exato. Um período de 40 anos. Para quem não sabe, biblicamente é um período de 40 anos, uma geração. Ainda deu o tempo exato de quando iria acontecer o quê? A destruição do templo e o sítio de Jerusalém. Aqui, ó. Aqui, ó. Então os habitantes da Judéia fujam para os montes. Se você pegar o mesmo texto lá no Evangelho de São Lucas, vamos lá para o Evangelho de São Lucas, o mesmo texto, né? Lucas capítulo 21. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia como está muito mais claro, né, no Evangelho de São Lucas. Aqui no capítulo 21, você vai ver aqui, ó. Aqui está falando, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de belas pedras, né, ricas ofertas. Tá vendo? Jesus disse, de tudo isto que vedes virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Então, mestre, quando acontecerão essas coisas? Qual é o sinal de quando estiverem para acontecer? E aí Jesus Cristo vem falando, né? Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E aí, você acha que ele não fala do que se trata, onde se trata, quem é o reino? Fala aqui, ó. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabei que está próxima a sua desolação. Os que então estiverem na Judéia fujam para os montes. Está falando de Judéia e Jerusalém. Vamos lá no chat. Olha que interessante. Vamos lá. Vamos ver aqui. Presta atenção. Deixa eu botar aqui no letra minúscula. Quando Jerusalém foi sitiada por exércitos e o templo foi destruído, né? Deixa eu arrumar o destruído aqui, ó. Destruído com acento aqui, pronto. Vamos esperar o chat responder aqui, tá? Vamos esperar, presta atenção. Vamos lá. Olha só, olha que interessante, ó. Os principais acontecimentos foram, em 66 depois de Cristo, o início da revolta judaica contra o Império Romano. Olha, nação contra nação. Nação contra nação. Em abril de 70 depois de Cristo, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, cercou Jerusalém com cerca de 4 legiões romanas. Após aproximadamente 5 meses de cerco, a cidade foi tomada. Houve intensa fome, conflitos internos entre facções judaicas e grandes perdas humanas. Agosto de 70, tradicionalmente no dia 9 do mês judaico, o segundo templo de Jerusalém foi incendiado e destruído pelos romanos. Em setembro de 70 depois de Cristo, a resistência organizada a cidade foi eliminada e Jerusalém ficou grande parte devastada. E ele vai citar aqui o Evangelho de São Lucas, o próprio chat, aqui, ó, inteligência artificial. Ó. Quando virdes Jerusalém cercada por exército, sabeis que então está próxima a sua devastação. E aqui, ó, Evangelho de São Mateus, capítulo 24, o mesmo que o Pedro citou, não ficará essa aqui pedra sobre pedra. Tá? E ainda vai citar o historiador Flávio Joséfo, que narrou tudo o que aconteceu em Jerusalém. Agora eu pergunto, gente,
Como que Jesus Cristo não explicou, não falou, não determinou quando, onde e o que seria aquele sofrimento. Cara, isso aqui é lamentável, gente. É lamentável. Sério, isso aqui é lamentável. Não pode estar acontecendo uma coisa dessa. Não pode estar acontecendo uma coisa dessa. E cada dia mais católicos, alguns, claro, se libertando de Anguera, mas cada dia mais católicos se inscrevendo no canal desse cidadão. O cara, preste atenção, gente, o cara manipulou um texto bíblico para tentar validar uma mensagem que, segundo ele, tem uma profecia sobre o que aconteceu na Venezuela. Isso aqui é lamentável, gente. Lamentável, 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 tá? Sério. E você continua seguindo, você católico, você que segue uma aparição dessa aí, você é uma vergonha de católico. Isso é uma vergonha para o catolicismo, cara. Se você pegar a sua Bíblia e ler, e pegar o catecismo, dar uma lida no catecismo, você não segue Anguera. Você não segue Anguera. Tá? Essa é a realidade. Isso aí, minha gente. Paz bem a todos. Até a próxima. Amém.